Desmanche de veículos. Polícia Civil fecha 4 empresas na região oeste que estariam revendendo peças de carros roubados. A investigação também vai apurar se a quadrilha atuava em outros países. Acampamento improvisado. Caminhoneiros estão sendo acomodados em um posto de combustíveis por causa da dificuldade de descarregar no porto de Imbituba. Made in China. Receita Federal apreende produtos contrabandeados que estavam dentro de um container no porto de Itajaí. Todo o material vai ser destruído. E ainda a audiência pública assegura para abril a data para a desocupação da área invadida na SC 401 em Florianópolis. Veto confirmado. Deputados estaduais mantêm medida do governo que barra o aumento das taxas de cartório. E no esporte, a expectativa de hoje à noite no Hexagonal para os times que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. No oeste do estado, a Polícia Civil fechou 4 empresas suspeitas de envolvimento com desmanche e venda de peças de veículos roubados. E não está descartada a possibilidade de envolvimento de uma quadrilha internacional no esquema. Após vários meses de investigações e denúncias, 4 estabelecimentos comerciais foram interditados nos últimos dias em Chapecó. Nesses locais foram encontradas peças de veículos inteiras e outras já desmanchadas. Os itens estavam com a numeração adulterada. Realizada a abordagem no local, foi realmente constatada a presença dessas peças que estavam raspadas e sem sinal de identificação, que é obrigatório, né? 8 pessoas, entre funcionários e proprietários das empresas, foram presos e encaminhados à delegacia. Eles vão responder por receptação. Após prestar depoimento, os suspeitos pagaram fiança e foram liberados. Neste estabelecimento, no bairro São Cristóvão, os policiais localizaram uma espingarda e um dos detidos deverá responder por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil está investigando de onde vêm esses veículos e, além disso, por Chapecó ser uma região de fronteira, a investigação pretende identificar se existe a atuação de uma quadrilha internacional. São diversos pontos que estão trabalhando com essas peças de origem duvidosa, o que denota e indica a grande probabilidade que essas peças podem ser provenientes de furto, roubo e outros delitos. Os veículos preferidos de quadrilhas que roubam carros são os populares, onde os bandidos encontram facilidades em tirar os acessórios, abrir os veículos e para comercializar as peças. É muito comum que esses carros roubados já tenham peças encomendadas para abastecer o mercado ilegal. 2 bandidos tentaram do Sul. Uma equipe do BOP foi chamada para retirar uma das dinamites que não explodiu. Os caixas eletrônicos atacados pelos caixeiros ficam instalados na portaria da Companhia de Águas de Jaraguá do Sul. Os 2 criminosos chegaram por volta das 5 horas da manhã. Armados com pistolas, eles renderam o vigia e com uma barra de ferro quebraram a porta do local para colocar as dinamites. Com o impacto da explosão, estilhaços de vidro da porta foram parar do outro lado da rua. Marcas de sangue no local indicam que um dos suspeitos se feriu. A área foi isolada pela polícia militar. Apesar dos estragos causados pela explosão, os criminosos não conseguiram ter acesso ao dinheiro. Uma das dinamites usadas por eles não foi detonada. Uma equipe especializada do BOP foi acionada para retirar o artefato. As imagens do circuito de câmeras já estão com a polícia e devem ajudar a identificar os criminosos. A gente vê que foi uma ação um pouco desastrosa, estavam um pouco atrapalhados, né? Até acabaram tropeçando, caíram, a gente percebe que tem sangue no local, né? Uma quantidade de sangue, provavelmente se cortaram ali naqueles estilhaços, né? Quando tropeçou e caiu no chão. E realmente assim não denota ser uma equipe especializada nesse tipo de arrombamento, né? A Polícia Federal também foi acionada para fazer perícia no local. E a Receita Federal apreendeu no porto de Itajaí um contêiner com produtos falsificados. A carga proveniente da China trouxe ao Brasil réplicas de calçados e roupas de marcas famosas. Foram apreendidas aproximadamente 19 toneladas de produtos. São milhares de agasalhos, tênis e bermudas. De acordo com este inspetor da Receita Federal, o valor das mercadorias ultrapassa os 2 milhões de reais. A Receita faz um acompanhamento das cargas que chegam aos recintos em todo o país, através de um procedimento chamado análise de risco. Esse procedimento permite que nós identifiquemos algumas cargas com características
que levem a algum tipo de dúvida sobre o tipo da carga, sobre o que está declarado, a veracidade do que está declarado. Para tentar burlar a fiscalização, algumas bolsas com materiais regularizados foram colocadas à frente. Mas quando os fiscais vistoriaram pacotes que estavam ao fundo, descobriram que se tratava de peças falsificadas. A carga que veio da China vai ser destruída. O importador dos produtos ainda não foi localizado. Ele pode responder pelos crimes de descaminho ou contrabando. No documento de transporte consta um consignatário, que é o destinatário, constam pessoas que seriam notificadas da chegada da carga. E nesse momento nós vamos começar a apuração para constatar quem são os reais, as pessoas que iriam trazer essa mercadoria e se beneficiar. E, descobertos os destinatários, nós iremos promover as representações cabíveis ao Ministério Público para que sejam feitas as representações criminais. Esta é a primeira apreensão deste tipo realizada pela Receita Federal no Porto de Itajaí neste ano. Em 2013, foram registrados outros 2 casos. Susto no Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital. Um incêndio atingiu a lanchonete da unidade na tarde de hoje. O fogo começou por volta das 4 horas. As guarnições dos bombeiros chegaram rapidamente até o hospital, controlando a situação. Todas as crianças e pais foram deslocados para o lado de fora da instituição durante o trabalho dos bombeiros. A fumaça chegou a se espalhar pela unidade hospitalar, mas ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas. E a seguir, fortes chuvas causam estragos no estado. No Vale do Itajaí, 2 municípios decretaram situação de emergência. E ainda, médicos fazem rodízio em Içara para atender a demanda nos postos de saúde. Agrolândia e Petrolândia, no Vale do Itajaí, decretaram hoje situação de emergência depois das fortes chuvas. As aulas foram suspensas nos 2 municípios, já que algumas estradas não oferecem condições de tráfego para transportar crianças. A enxurrada começou no fim da tarde de ontem e, de acordo com a Defesa Civil, em Petrolândia, choveu 140 milímetros em cerca de 1 hora, volume que provocou alagamentos na cidade, além de deslizamentos de terra. Em alguns pontos, a água atingiu 1,5 metros. Os 2 municípios solicitaram ao governo de Santa Catarina auxílio humanitário e financeiro. Cidades do norte, sul e oeste também foram atingidas pelas chuvas. E o tempo segue instável na quinta-feira. Céu nublado e pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Há risco de ventania e granizo em função do avanço de uma frente fria. A temperatura mínima fica em 15 graus na Serra e a máxima em 29 na Grande Florianópolis, Sul, também no Vale do Itajaí e Litoral Norte. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. No Oeste, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em Içara, no sul do estado, mais da metade dos médicos pediram demissão no último mês. Para garantir atendimento à população, a prefeitura está realizando rodízio nos postos de saúde. 9 dos 17 médicos do município pediram demissão. A maioria deles conseguiu outras oportunidades de emprego e precisou deixar o serviço público. Com isso, mais da metade dos postos de saúde acabaram sem profissionais. Aos poucos, a situação começa a se normalizar. Por alguns momentos, o próprio secretário de saúde precisou fazer o atendimento nas unidades. E agora um sistema de rodízio deve garantir o atendimento à população. A partir de ontem, a gente dividiu os médicos que nós temos para suprir a parte da tarde nas unidades que estão faltando. Além disso, profissionais do programa Mais Médicos deverão chegar a Içara para completar o quadro do município. Até o dia 11, há uma promessa de 5 médicos chegarem no município. A Secretaria de Saúde garante que, mesmo com as dificuldades, o atendimento à população já está normalizado. E depois do intervalo tem futebol, a estreia do Criciúma na Copa do Brasil. E ainda a prisão de 2 torcedores do Vasco envolvidos na briga generalizada na Arena Joinville foi anulada hoje pela Justiça. A Justiça revogou agora à tarde a prisão de 2 torcedores do Vasco envolvidos na briga da Arena Joinville em dezembro do ano passado. A primeira audiência sobre a briga na Arena durou cerca de 3 horas.
A justiça ouviu 2 policiais militares que prenderam 3 torcedores em flagrante e o delegado que estava de plantão no dia 8 de dezembro. Um dos réus responde em liberdade. Jonathan Fernandes dos Santos não compareceu. Já Leone Mendes da Silva, que nas imagens da transmissão é flagrado com um pedaço de madeira e agride torcedores do time adversário, e Arthur Barcelos Lima Ferreira, que também participa da briga, foram interrogados. A defesa deles aceitou a inversão do processo para que eles fossem ouvidos antes de todas as testemunhas. Estratégia que deu certo. No fim da audiência, eles tiveram a prisão revogada e comemoraram junto de familiares que aguardavam do lado de fora. O tumulto e o nervosismo e a preocupação com os demais colegas era tanto que ele instintivamente desferiu alguns golpes, mas não foi com intenção de matar, né? Foi com, naquele momento, tá ali, várias pessoas brigando, tu vem ali, então foi instintivo, então não teve a intenção de querer matar ninguém, né? A juíza da primeira vara criminal de Joinville, Karen Francis Schubert-Heimer, levou em consideração o fato de Leone e Arthur já terem sido interrogados e serem réus primários. Agora, eles vão poder responder em liberdade às denúncias de tentativa de homicídio, dano ao patrimônio público e incitação e prática de violência. A juíza vai analisar a justificativa de Jonathan Fernandes dos Santos por não comparecer à audiência. Se ela não aceitar o documento, fica caracterizado o descumprimento de medida cautelar e ele pode ter a prisão preventiva decretada. A magistrada decidiu pelo desmembramento do processo do réu, que vai responder separadamente por não ter comparecido. Outras 3 testemunhas de acusação e 4 de defesa vão ser ouvidas por carta precatória. Futebol, os times que disputam o quadrangular final do Catarinense só entram em campo no fim de semana, mas hoje tem rodada do hexagonal. Todos os jogos vão ser às 8h30. Na ressacada, o Avaí tenta sair da incômoda situação de estar na zona da degola. O Leão, 5º colocado com 4 pontos, recebe os atleticanos de Ibirama, o lanterna da competição. Tá claro que só a vitória interessa aos 2 times. Quem perder fica bem perto do rebaixamento. Em Itajaí, o Marcílio Dias enfrenta o Juventus de Jaraguá do Sul. O Marinheiro, com 6 pontos, está na 3ª colocação. Já o Moleque Travesso é o 2º com 7 pontos. Quem vencer pode acabar a rodada na liderança do hexagonal. Pode, porque vai depender desse outro jogo. Brusque e Chapecoense. O Marreco é o líder com 8 pontos. O Verdão do Oeste, em busca da recuperação, está na 4ª colocação com 6. E o Criciúma estreia na Copa do Brasil daqui a pouco às 7h30 contra o Londrina, no Paraná. O Tigre treinou e logo viajou para Londrina. Seguindo a orientação do DM, Caio Júnior não relacionou para o jogo de estreia na Copa do Brasil o lateral direito Ezequiel, o volante Serginho e o meia Paulo Baier. Decisão já pensando no duelo contra o Joinville, na Arena, no próximo domingo. Eu não estou poupando ninguém. Por mim, o jogador vai jogar sempre, né? E puder repetir a equipe. É uma decisão da fisiologia do clube que eu respeito. Acharam que era o ideal para eles terem segmento aí nesse campeonato mesmo e estarem inteiros no domingo, né? Anderson Uchoa, Ricardinho e Eduardo foram os escolhidos para retornar ao time. Se vencer por 2 gols de diferença, o Criciúma elimina o jogo da volta. Mas por aqui, o discurso é de respeito ao adversário. É um jogo muito perigoso, temos que estar aceso, muito aceso, principalmente nos primeiros minutos, onde a gente deve tomar aquela pressão de quem joga fora de casa é assim mesmo, e temos que suportar e quem sabe até sair com um bom resultado para garantir nossa classificação para a próxima fase em casa. E a seguir, aumento das taxas de cartório é votado na Assembleia Legislativa. Deputados avaliaram hoje os vetos do governador do estado. E ainda audiência pública na SC 401 em Florianópolis. O Tribunal de Justiça decretou hoje, no final da tarde, a ilegalidade da greve dos servidores do Inmetro, Instituto de Metrologia de Santa Catarina. A Justiça entendeu que as atividades são essenciais e afetam diretamente a segurança e saúde da população. A volta ao trabalho deve ser imediata, já a partir de amanhã.
E a Justiça Federal decidiu agora há pouco conceder a liminar requerida pela OAB de Santa Catarina, obrigando os agentes prisionais em greve a garantir o atendimento. Na ação civil pública, a ordem solicitou que fosse mantido o efetivo mínimo de 30% dos trabalhadores, garantindo assim a segurança nos presídios e o direito dos detentos a se comunicarem com os advogados. E o aumento das taxas de cartório esteve em votação agora à tarde na Assembleia Legislativa. A matéria já tinha sido vetada pelo governo do estado e os membros do Legislativo mantiveram o veto. O projeto de lei, de autoria do Tribunal de Justiça, pretendia baratear custos de escrituras públicas de divórcios e inventários e foi aprovado na Assembleia Legislativa por unanimidade em dezembro do ano passado, mas com 4 emendas ao texto original que acabaram aumentando outras taxas cartorárias. No Executivo, as alterações na lei foram vetadas pela Procuradoria-Geral do Estado. A competência para sugerir os aumentos não seria do Legislativo, e sim do Judiciário. E esse argumento acabou superando o da Associação de Notários e Registradores de Santa Catarina, que alegava prejuízos e defasagem na tabela de preços praticada aqui no Estado. Agora à tarde, por 32 votos a 1, os deputados estaduais presentes mantiveram os vetos do governo do Estado. Nem mesmo o autor dos aumentos, deputado Aldo Schneider, da base aliada, manteve sua posição e também desistiu das alterações em prol da decisão do governo, mas disse que a matéria vai voltar a ser discutida na Alesc. Reconstituir, por exemplo, alguns reajustes e alguns serviços que os cartórios estão prestando, que desde 1996 não tem reajuste. O deputado Kennedy Nunes, do PSD, foi o único a votar em favor dos aumentos e contra o veto do governador. Eu votei em dezembro a diminuição para quem paga menos ou tem menos e a majoração de valores para quem tem mais. Não é justo a pessoa que tem um imóvel pagar de até R$200 mil, pagar o mesmo da pessoa que tem um imóvel de R$1 milhão. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado, o serviço público não pode visar lucro e a proposta para atender 282 cartórios que estariam em más condições financeiras não foi debatida com a sociedade. Nós entendemos que tem que haver sim uma remuneração pela atividade cartorária, mas em sendo um serviço público em que a população não tem alternativa de tomar em outro local, evidentemente ele tem que ter uma proporcionalidade. A partir de agora vai ficar mais fácil para o catarinense retirar o visto de entrada para os Estados Unidos. O Rio Grande do Sul passa a ter um centro de atendimento que vai beneficiar Santa Catarina. No local são coletados os documentos e dados pessoais do cadastro, como fotos e impressões digitais. O objetivo é agilizar o serviço para que apenas a etapa de entrevista seja feita nos consulados de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, ou na embaixada em Brasília. O centro serve também para a retirada do passaporte com o visto aprovado. A previsão é de que em 2015 um novo consulado passe a funcionar em Porto Alegre. Com isso, todo o processo para a retirada do visto poderá ser feito diretamente na capital gaúcha. E a ocupação do terreno à margem da SC 401 em Florianópolis rendeu mais um capítulo hoje. Uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os ocupantes contestam a propriedade da área. Antes da audiência pública, cerca de 200 ocupantes montaram barracas em frente à Assembleia Legislativa e protestaram. Não temos moradia, não temos trabalho digno, não temos uma condição digna de vida. Eles alegam que o terreno que fica à margem da SC 401 em Florianópolis não é de propriedade particular, e sim do governo federal. Um dos pedidos é que o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, faça um assentamento para eles no local. E nós queremos sair daqui hoje com a garantia, por parte principalmente do patrimônio da União, de que estas terras servirão para, naquele lugar, a construção desse tipo de assentamento. A audiência foi marcada pela Comissão de Direitos Humanos da Alesc. De acordo com o juiz agrário, Rafael Sandi, aconteceu só para esclarecimentos. Nada vai mudar o acordo que fizeram em fevereiro. Os ocupantes terão que deixar o terreno no dia 15 de abril, quando completa 4 meses. Eles disseram que vão cumprir, mas até lá, para garantir que todos os acordos sejam cumpridos pacificamente, o juiz agrário continuará fazendo a vistoria a cada 15 dias na ocupação. O processo judicial está encerrado e dia 15 é um prazo fatal
improrrogável para o cumprimento deste acordo. Na manhã de hoje, o juiz esteve na área para entregar o relatório realizado após denúncias de ameaça de morte aos líderes da ocupação. O relatório confirmou 3 ameaças e será entregue à Polícia Civil para investigação. A Prefeitura de Balneário Arroio do Silva divulgou agora há pouco uma nota esclarecendo a atuação de uma médica cubana durante um arrancadão de caminhões realizado no sul do estado nesse fim de semana. Segundo a nota, a médica, que é funcionária da Prefeitura desde dezembro do ano passado, foi contratada através do programa Mais Médicos do Governo Federal, não estaria apenas como espectadora do evento. A nota esclarece que ela não atuou como contratada de uma empresa privada. A polêmica em torno da atuação da médica cubana surgiu após denúncias do Sindicato dos Médicos do Sul do Estado, que alegou irregularidades na atuação dessa profissional. Ela teria prestado atendimento ao piloto, que perdeu a vida após sofrer um acidente durante a prova. Em Imbituba, no sul do estado, a fila de caminhões aguardando para descarregar no porto diminuiu hoje. Os caminhoneiros foram realocados. O transtorno ocorre devido à estrutura limitada para o descarregamento de grandes quantidades de soja. Sandro chegou hoje do Mato Grosso e já foi encaminhado para um outro espaço. O caminhoneiro nem precisou aguardar na rua. Aqui os banheiros são limpos, pelo que eu vi, a estrutura aqui é bem melhor, sem dúvida. As filas que eram vistas durante toda a semana já diminuíram bastante. A solução encontrada por uma das empresas responsáveis pela descarga da soja foi transferir os caminhões para o pátio de um posto de combustíveis a cerca de 5 quilômetros do porto de Imbituba. De acordo com o diretor da empresa, os transtornos já estão resolvidos. E nos próximos 2, 3 dias não deverá mais haver caminhão nas ruas. Com certeza da Fert Santa não vai haver. E com a construção de mais centros de triagem, a cidade fica com esse problema absolutamente resolvido. Com uma estrutura para descarga ainda limitada, foi a grande quantidade de soja destinada ao porto simultaneamente que gerou a fila de caminhoneiros. Em função dos colapsos nos outros portos, nós oferecemos uma alternativa para a carga vir para cá. Mas nós não temos uma estrutura específica para a exportação. O nosso porto era mais importador. Mas nós estamos agora oferecendo ao mercado uma alternativa concreta, que é Imbituba, e para isso nós precisamos captar investidores e construir tecnologia para atender essa demanda com muito mais excelência e qualidade do que hoje. Para os motoristas, o mais importante é retornar logo para a estrada. A gente está perdendo tempo aqui por descarregamento, deixando de rodar, né? Deixando de buscar um novo carregamento aí para faturar, né? E é ruim para todo mundo, né? O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, transmitiu hoje o cargo de presidente do Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul para o governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli. Além da troca de comandos, os governadores dos 4 estados membros do CODESUL demonstraram preocupação quanto à dívida com o governo federal. Eles decidiram durante o encontro que vão cobrar agilidade da União. O objetivo é alterar o índice de cobrança. Se você continuar com reajuste muito acima da inflação, muito acima do mercado financeiro, os estados vão perder o controle e vão ficar sem capacidade de investimento e com uma dívida absurda e irreal. E agora uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos 2 sentidos. O mesmo acontece mais à frente na BR-282, a mais conhecida Via Expressa. E agora em Florianópolis, 26 graus. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.